Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo e, como esperado, né? O mundo não acabou, verdade. Se você não viu o vídeo anterior, né? Onde nós falamos aqui, né? Sobre uma profetada aí, né? Que o mundo ia ficar 3 dias e 3 noites, né? Numa escuridão tremenda e o mundo não acabou, né? Como sempre, né? Sempre tem esses profetas do caos aí, né? E surgem com essas bobagens e muitas pessoas aí acreditam, né? Então é muito cansativo isso, né? Porque muitas pessoas preferem não pensar e preferem acreditar, né? Então é muito triste. Então nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre é, o que a religião faz, né, com as pessoas. E eu já passei por isso. Eu já fui também um escravo da religião, uma pessoa que aceitava sem questionar aquilo que a religião impunha, né? E hoje o slogan, né, moderno da maioria das pessoas é o seguinte: a pessoa fala o seguinte, eu não sigo religião, eu sigo a Bíblia, né? Eu não sigo religião, eu sigo Jesus. Eu não sigo religião, eu sigo a Torá, Moisés, por aí vai. Então, muitas pessoas aí têm muitos argumentos, né, a favor daquilo que ela acredita, né? A questão é o seguinte: quando você, né, de fato encontra uma pessoa que fala assim, bom, eu não sigo religião, mas eu sigo a Bíblia, né, e você começa a citar partes desta Bíblia para essa pessoa, você vai ver que essa pessoa ela não segue a Bíblia, ela sempre vai ter uma justificativa, né, para aquilo, né, que ela não segue, para aquilo que ela não está totalmente, né, com o que está na Bíblia, né? A pessoa fala assim, não, já me falaram que a Bíblia ela é sagrada, ela é a palavra de Deus, né, e que tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, e que a palavra de Deus não volta atrás, né? Então eu perguntei uma vez para uma pessoa o seguinte, algo que uma pessoa divina, né, ou Deus, né, algo que Deus falou, perde valor? A pessoa fala, não, não perde valor não, jamais, nunca, né? A palavra dele subsiste eternamente, né? As pessoas usam até essas expressões, né? Jamais a sua palavra tornará atrás, né? Jamais ela vai perder o sentido, né? Pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus nunca passarão, né? Não vão perder o seu valor. Aí, beleza, né? Aí você pergunta, você é cristão? O que você é? A pessoa fala, eu sou cristão. Então o cristão, ele, em tese, ele segue aí o chamado Novo Testamento, né? Só que quando você começa a citar para essa pessoa que diz que a Bíblia é sagrada, algo do chamado Antigo Testamento, ele vai falar, não, mas é que essa parte aí já passou, essa parte aí a gente não segue mais não, essa parte aí foi abolida, né? Então, como não tem lógica uma pessoa afirmar que o também Antigo Testamento é palavra de Deus, só que agora ele fala que agora já não vale mais, perdeu o valor, né? Mas ele continua afirmando que a palavra de Deus não perde o valor, que Deus não muda, né? Está lá escrito, lá no Novo Testamento, lá, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Caramba, ele é o mesmo ontem. Bom, aquilo que ele abominava antes, ele não abomina agora. Então, segundo o conceito religioso, aquilo que era exigido dele, agora ele mudou. Então, como é que fica essas mudanças, né? Por exemplo, você pega lá o povo judeu, né, o povo lá que tem a chamada lei de Moisés, e não existe lá falando nada de céu, não existe falando nada na literatura hebraica, né? No chamado Antigo Testamento, naquilo que era, né, para ser a constituição do povo lá de Israel, não tem nada falando sobre inferno, não tem nada lá falando sobre demônio,
não tem nada lá falando sobre ir morar no céu, né? Não existem essas coisas que existem, né? Na literatura cristã, né? Então, ao meu ver, né, o que a religião faz com as pessoas é o seguinte, né, aliena as pessoas, né? Por quê? Porque muitas pessoas defendem aquilo que elas nem mesmo compreendem, né? Você pergunta para alguém que acredita na Trindade, me explica, por favor, a Trindade, né? Se você pegar 10 pessoas que acreditam na Trindade e você começar a entrevistar essas 10 pessoas, uma separada da outra, essas 10 pessoas vão te dar uma explicação totalmente, uma conflitante com a outra, sobre o que seria a Trindade, né? Você pergunta para 10 pessoas aí que dizem, né, que receberam o dom do Espírito Santo, e você pergunta, meu amigo, o que, que é batismo com o Espírito Santo, o que, que é falar em línguas, né, que alguns grupos falam, né? Então, se você perguntar para uma variedade de pessoas que acreditam nisso, cada uma delas vai ter uma explicação diferente. Nunca vai ser algo que entre em concordância, né? E por quê? Porque cada um acredita em alguma coisa e cada um explica aquilo que acredita, tá? Mesmo que aquilo vá em contradição com as demais, como aquela pessoa que diz que ele ia se matar, né? Teve um indivíduo aí que diz que ia, né, cometer um ato ruim, né, contra ele mesmo, e quando ele estava lá já preparado, né, então uma galinha ou foi um galo, não sei, né, começou a falar com ele em línguas estranhas. Imagina a galinha lá ou o galo, né, conversando lá com o homem, né, para ele não se matar, que ele ia ser um pregador e papapá, né. Então está repleto de testemunhos assim, né, aí pelo mundo afora, né? E aqui no Brasil nós somos campeões dessas bizarrices, né? Nós vemos aí pessoas, né, que se dizem usadas aí por esse Deus, que vendem um grão de feijão, tá? Um grão de feijão por R$ 1.000, né? Eu achei que eu tinha visto já o máximo, né? Que é aquela pastora, é uma loba, é uma loba, aquilo é um lobo vestido de gente, né? Pedindo dízimo do auxílio das pessoas. Você não viu esse vídeo, tem aqui também no canal, tá? Pedindo dízimo, ou seja, pessoas que estão por aí sem poder trabalhar por causa, né, da situação que a gente se encontra agora, pessoa numa situação difícil, né? Tem pessoas por aí tá numa situação tão complicada, né? Porque não pode sair para trabalhar e, né, e você sabe como que é. Aí conseguiu lá pegar esse auxílio, né, que também não é lá grande coisa, você pega lá R$ 600, né, o que você vai fazer? Você tem 4, 5 filhos aí, o que você faz? Né? Você já está com água e luz atrasada, aluguel atrasado, né? Mas tá bom, pegou esse auxílio, aí aparece aí essa pessoa, né, e não é só ela, porque tem muitos aí que fazem isso, né, e pedem o dízimo, né, ainda quer tirar 10% desse valor, né, do marido, de qualquer outro parente que também tenha pegado esse auxílio. Então, ao meu ver, o que a religião faz com as pessoas? Alienam, porque muitas pessoas acreditam que essas pessoas são aí enviadas aí por um Deus aí e acatam tudo que essas pessoas ensinam, né? Acreditam em tudo que essas pessoas ensinam e ficam com medo daquilo que essas pessoas ensinam, né? Que é comum essas pessoas ameaçar, falar, cuidado, né? Não toqueis nos meus ungidos, né? Então eles falam assim, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com alguns amigos, né, sobre essa questão do dízimo, né? Então ali tinha um pastor, né? E esse pastor ele ficou muito revoltado, ele me chamou de filho do Satanás, e por aí vai, né? O nome mais carinhoso que ele falou é que eu era filho do diabo, né? E por quê?
Porque eu estava mostrando, tá, que no Novo Testamento não existe nenhum versículo, não existe nenhum texto. Mas o cristão que acredita lá no Novo Testamento, não existe uma linha, tá bom, que dê base para que um cristão seja dizimista, tá bom? Muito pelo contrário, tá? Existem aí textos, tá bom, que os cristãos são proibidos de ser dizimistas, tá bom? Então, se você quiser saber sobre isso, tá? Tem um link aqui abaixo desse vídeo, entra lá, né? Tem um e-book lá e você confere isso. Agora, se você quer continuar sendo enganado, aí é um problema seu, né? Então, ao meu ver, a religião ela faz com que pessoas sejam hipócritas, né? Sejam hipócritas, por quê? Porque elas mentem para si e mentem para outras pessoas, porque elas querem salvar outras pessoas, sendo que elas mesmas ainda continuam escravas, né? Escravas desses líderes, né? Escravas de um sistema que não segue nem mesmo aquilo que afirma. É só você pegar lá as coisas que, por exemplo, se alguém fala que segue o Jesus, é só você pegar o que o Jesus lá da Bíblia do cristão, aquilo que o Jesus mandou os seus seguidores fazer, eles não fazem, né? O mesmo também acontece com aquela pessoa que fala assim, bom, eu sigo, né? Hoje em dia tem esses grupos aí, falam que são judaísmo messiânico, hoje em dia tem tanto grupo, né? E eles falam que seguem os ensinamentos da Torá, né? Então tem esse grupo também, né? E o que acontece? Eles falam, né, que segue. Agora é o seguinte, quando você lê, de fato, o que está escrito lá nesse chamado Torá, lá na Torá, eles não seguem, porque eles falam que eles seguem aquilo que os seus rabinos ensinam, aquilo que né, eles aprendem aí nas suas comunidades, aí nas suas sinagogas, né? E, e aí? É só você ler o que o suposto Moisés mandou, eles falam não, a gente segue a Torá oral, a gente não segue a Torá escrita. O mesmo acontece quando o cristão ele é confrontado com aquilo que o Jesus falou. Ele fala, não, é que essa parte que o Jesus falou, isso aí foi para aquela época. Você achou que eu não ia falar nesse vídeo. O Jesus falou assim, ó, vende tudo que tem e dê esmolas, dê aos pobres. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Segue o meu exemplo. Será que tem alguém que segue? Né? Então, muitas pessoas aí falam que segue o Moisés, que segue o Jesus, que segue a Bíblia. Na realidade, não segue nada. Segue seus próprios interesses. Tá? E eu sei que tem muitas pessoas, né, religiosas que quando ouvem isso falam assim, mas você não pode julgar todo mundo na mesma panela, né? Eu sigo a Bíblia, né? Como eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas que falam que não, mas eu estou me esforçando e eu estou sim obedecendo a Bíblia, né? Então eu até perguntei esses dias novamente, né, eu gosto de perguntar porque Jesus ele disse o seguinte em Mateus 5, né? Ele dá lá uma série de mandamentos, dentre alguns, né, por exemplo, tem um que eu gosto muito de citar, que diz o seguinte, né, dá a quem te pedir, isso é um mandamento lá do Jesus, dá a quem te pedir e não negues aquele que te pedir emprestado. Então, por exemplo, se alguém te pedir alguma coisa, você tem que dar. Se alguém te pedir alguma coisa emprestado, você tem que emprestar. E ponto final, tá bom? Só que o problema é o seguinte, por exemplo, Jesus ainda fala mais, se alguém te pedir o sapato, não entrega só o sapato, entrega também a camisa, tá? E por aí vai. Não ajunteis tesouro na terra, né? E aí por aí vai. Né? Hoje em dia o que mais as pessoas religiosas querem é acumular riqueza, né? Eu conheço muitas, mas são tão avarentas, são tão mão fechadas, né? Que até o último ele me falou o seguinte, jamais eu vou dar alguma coisa para você porque você não faz parte da minha fé, né? Caramba, o Jesus falou assim que
ele até fala lá, né, no Novo Testamento, parece que eu sei mais o Novo Testamento que muitos daqui vêm para me evangelizar, isso que é estranho, né? Ele falou, né, que devem orar pelo que vos persegue, né, abençoar o que vos odeia, né, e por aí vai, né? E hoje eu vejo o oposto, né? Eu vejo até nas redes sociais pessoas que se dizem religiosas brigando por causa de política, sabe, falando até palavras pesadas contra governadores, contra não sei quem, de partido, de não sei o quê, né? Então, ah, eu acho que isso não é muito condizente, né, com aquilo que está no livro de vocês, né? Por exemplo, não seria, eu acho normal da minha parte, né, considerar ninguém filho de nenhum monstro, né, de um ser mitológico, né, porque não acredita, não tem a mesma linha de raciocínio que eu, né? Eu acho que nós devemos saber respeitar o outro, tá? Não é porque alguém tem um pensamento diferente, né, acredita ou segue algo diferente, que ele é inferior a mim, né? Então é isso que os religiosos deveriam, né, entender, né? Pelo menos a maioria dos religiosos deveriam entender essa parte, né? Porque, segundo o que até hoje eu presenciei, é o seguinte: se você não faz parte daquela visão, né, daquele entendimento, você está condenado, você é perdido, você é pecador, você está arruinado, né? Está faltando uma peça central no quebra-cabeça da sua vida, né? E é por isso que aí estão muitas e muitas pessoas aí desesperadas aí tentando converter todo mundo, né? Seguir os seus profetas, os seus líderes, né? Os seus grupos, né? E hoje o que existe de divisão nesses grupos, eles têm a mesma Bíblia, né? Mas um não entende o outro. É um pastor brigando com o outro, é uma igreja brigando com a outra, né? Olha quantas divisões existem só, né, só nas igrejas evangélicas, né? Não é que eu estou pegando no pé dos evangélicos, mas a cada dia que passa surge mais uma nova, né? E sempre uma mais diferente, né, da outra, né? Então pense a respeito, né, sobre isso, né? Se você já parou alguma vez para pensar sobre isso, comenta aqui abaixo desse vídeo se você concorda, se você discorda, né? E se inscreva no canal, deixa o seu like, que isso é muito importante, tá? Convido os seus amigos para conhecer aqui o nosso canal. É um canal simples, né? Mas é um canal aqui onde a gente tem liberdade para conversar. É isso aí.